Songs of Blue, a catarse emocional, o poder da música e a força que tem a palavra, a conversa na cura das dores do corpo, do espírito e da alma humana. Novidade na Prime, um drama com viradas entre felicidade intensa e o desespero profundo, mas que tem em comum o fato de um casal aprender a ganhar, perder, se levantar e depois levantar novamente, sempre juntos, de novo e de novo, né? Com o Hugh Jackman, cara, absurdamente impressionante. A Kate Hudson é ótima, mas eu eu não sei, sinceramente, se eu estava pronto para um papel tão de 0 a 100 do Hugh Jackman, cara, num drama que começa aceso, musical, sabe, vibrante, e de repente uma tragédia muda tudo. Começa, com o teaser até traz escrito, né, cara, uma história real de 2 músicos que formam uma banda em homenagem a Neil Diamond, provando que nunca é tarde para encontrar o amor e seguir seus sonhos. E de repente tudo vira um pesadelo. Aquela coisa multifacetada e rica, musicalmente, repleta de fraternidade e esperança, se torna um carrossel de desilusão, cara, medo, depressão, e no meio disso tudo, o nosso eterno Wolverine tiozão desabando em si mesmo, mas sem se permitir cair, né? Pelo menos até o momento certo. Eu sou o Jorge Misael, jornalista e produtor audiovisual. Fim de julho, nós perdemos o Glenn Hansard num acidente de moto. Eu já citei esse nome algumas vezes nos meus vídeos, com dicas de música e falando do Once, né, e do The Once. E talvez quem esteja me assistindo por acaso não saiba, mas eu tenho 2 livros publicados, um deles é esse aqui, o meu último, inclusive, de 2025, ele começa justamente inspirados numa canção do Glenn Hansard, né, que foi o que me levou a a rascunhar o início dele numa tarde de setembro e acabou saindo um livro. O nome dele tá no primeiro parágrafo, cara, de verdade, por isso eu venho aqui prestar essas homenagens e ainda emotivo por conta da passagem dele, por assim dizer, eu parei para assistir numa tarde, com a perna para o alto, esse filmaço Songs in Blue, Um Sonho a Dois, e eu estava animadão com o início do filme, mas, cara, eu já deixo um spoiler, não assista esse filme se você tiver motivo por alguma questão, cara, a menos que você não se importe de chorar muito, litros, tá. Eu fui músico por 10 anos e esse garoto aqui me acompanhou demais e boa parte disso foi tocando em bar, fazendo cover. E eu era mesmo aquela coisa do relâmpago, né, que ele cita, pelo menos me achava, de ser outra pessoa em cima do palco, ser a força que você tem de verdade dentro esvaindo ali, e fora dele ser um personagem que você interpreta desde que nasceu. Eu me vi algumas vezes como ele de verdade, quando eu era mais jovem, entre o êxtase de ver o tempo passando, o corpo envelhecendo e os sonhos cada vez mais utópicos. Isso aí eu descrevo no meu outro livro, Cicatriz, não é nesse aqui não, Depois do Meio-Dia, pelo menos com o violão na mão, né, mesmo que a alma ainda fosse de menino saltando pelo palco, a gente vai ficando velho e o tempo vai passando. Os Somos Tão Jovens, do Renato Russo, o Bola de Meia, Bola de Gude, do Pinduca, servem bem demais. Esse início da alegoria, do arquétipo do relâmpago também, quanto às canções do Neil Diamond, né, que é cerne do filme, mas que nós não vamos falar nada do Neil Diamond nesse vídeo, já te aviso logo. Vamos falar desse drama comovente, cara, IMDb 7,5, trilha sonora digna de Oscar, parte técnica muito bonita e lembra um pouco o Nasce uma Estrela, né, lá com a Lady Gaga, mas são dramas diferentes, tá? Sobre grandes amores, claro, e até sobre carreiras musicais, envolve isso tudo, mas com vários pontos em comum. Songs in Blue, ele busca a catarse que o Jackson Maine, do Nasce uma Estrela, nunca achou, cara, que inclusive o levou à corda no filme da própria existência, né. O personagem do Bradley Cooper, ele só desaba no desespero, na bebida e afunda. O relâmpago é o arquétipo inverso. É o exemplo positivo, resiliente, ele se sustenta ainda que no temor dos problemas cardíacos e do desespero do sofrimento dos outros. Ele é um ex-fuzileiro que viveu muita coisa, viveu o terror de verdade no Vietnã, mas venceu a bebida e se manteve ali 21 anos sóbrio. E claro, a Claire, da Kate Hudson, não tem culpa nenhuma que acontece com ela, nem como ela reagiu àquilo, e eu acho difícil que alguém pense em julgá-la, mas, sozinha ela não teria segurado a barra, tá. Na real, Songs in Blue é um drama muito cotidiano, mais cotidiano,
e humano do que parece, né. A coisa do viver de música é um pano de fundo para colorir e contar uma história legal, mas que é muito mais humana e cotidiana do que pode parecer. Deixa teu like, já se inscreve no canal e vamos viajar nessa incrível jornada que é o filme Songs in Blue, Um Sonho a Dois. Existe um momento da história do Mike e da Claire que eu acho muito mais interessante do que a questão musical. Me parece que toca até muito mais no meu coração de ex-músico, né, do que os sonhos dos palcos em si. Não é um momento de show, tá, é um momento de silêncio até, né, de dor. Depois do acidente que mudou completamente a vida da Claire, ela fez aquilo que muitos de nós fazemos quando o sofrimento ele parece grande demais. Ela foi diminuindo o próprio mundo. A vida passou a caber dentro de um quarto. Depois, aos poucos, dentro da própria cabeça, onde ela se perde completamente. Cara, é curioso como o sofrimento faz isso com as pessoas, né? Ela não grita e tal, ela vai se convencendo aos poucos que talvez não valha mais a pena tentar, se auto-vitimando nesse interior dela. E é justamente aí que entra uma figura que o filme nem trata com tanta delicadeza, que é o Relâmpago, né, cara? À primeira vista, ele parece só um tiozão excêntrico, que só aceita as coisas como ele quer, com aquela síndrome de Peter Pan arrogante pra caramba, mas olhando com mais atenção, ele representa algo muito maior, que é um arquétipo de quem se recusa a desistir, acredita em si mesmo, e se recusa mesmo a virar as costas, inclusive para os outros, né, antes que os outros consigam voltar a acreditar em si mesmo. De alguma forma todo mundo tem ou já teve essa pessoa do seu lado, não é mesmo? Eh, Quem na sua vida é ou foi assim, partiu ou morreu? Existe uma conexão bem traçada com a coisa do AA, não porque o filme queira falar sobre a doença especificamente, mas porque o AA nasceu de uma ideia que até hoje continua revolucionária, são algumas dores que diminuem quando a gente traz respostas para elas. Elas se fragmentam quando alguém nos traz presença, nos dá voz num lugar seguro, escuta as nossas aflições mais profundas, né? Compartilha das nossas metáforas de vida e caminha junto com a gente por um bem mútuo. E isso é muito relâmpago e trovoada. É engraçada essa etimologia, porque para o brasileiro acaba remontando aquela coisa zoada de na raiz a trovão, né? Com uma pegada totalmente diferente, mas não tem nada a ver, só o nome que é parecido. Mas, falando sério, a catarse de vida vem quando alguém escuta você sem julgar, sem interromper e nem tentar resolver tudo por você. Nós costumamos pensar na conversa como uma troca de palavras, eh, ideais, não sei, mas talvez uma conversa verdadeira seja, na realidade, uma forma de dividir o peso da existência. E para esses 2 era exatamente isso, divorciados, com filhos, duros que nem coco e vivendo a subordidade de quem ainda sonha com o amor e o sucesso, cada um do jeito deles, claro, mesmo depois da vida já ter passado muito da metade. E é por isso que tantos grupos de apoio como a funcionam, cara. Não porque as pessoas encontrem soluções mágicas, mas lá elas descobrem que aquilo que parecia um sofrimento exclusivamente delas, também mora dentro de outras pessoas. E existe um alívio estranho, né, mas grande, em perceber que você não está sozinho, que alguém lá do outro lado sofre a mesma coisa que você. É empático, mas é esquisito, né. A Claire, de certa forma, vive exatamente esse processo. Ela não volta para a vida porque alguém faz um discurso emocionante, ela não acorda milagrosamente curada, ela vai voltando aos poucos, porque encontra pessoas que continuam falando com ela, acreditando nela, quando ela mesma já tinha parado de conversar com o mundo, né, que, vamos ser honestos, não parou de girar. É bom lembrar disso, o mundo não para. A filha dela engravidou solteira e ninguém percebeu. O Relâmpago estava sofrendo de problemas cardíacos, né, vivendo de bicos para fazer qualquer dinheiro, porque ele decidiu que sem ela a música não importava. Mike e Claire, eles não vivem um romance em que 2 pessoas finalmente se encontram. Eles chegam um ao outro já machucados, né, cansados, eles já vêm carregando perdas que ninguém gostaria de viver. O amor o amor que nasce entre eles não elimina essas cicatrizes. Ele cria um espaço onde elas coexistem e viram
um pano de fundo, um objetivo em comum, sei lá, num mundo novo. E eles até brincam com a coisa do raio cair no mesmo lugar 2 vezes, que tem a ver com o acidente da Claire, mas eles aprendem a ser felizes sofrendo, juntos, de novo e de novo. E isso é muito bonito, porque, nós passamos boa parte da nossa vida acreditando que amar talvez seja encontrar alguém que nos complete, mas às vezes não é isso, cara. Às vezes é só encontrar alguém diante de quem a gente não precisa esconder aquelas nossas pecinhas quebradas, né. Alguém que continue ali quando nós deixamos de acreditar, eh, que existe valor em nós mesmos e que aceite recomeçar ou abandonar os próprios sonhos, né, para viver a sua realidade de novo. E não faça isso pensando nenhuma vez, que faça isso pensando e que faça isso sem pensar 2 vezes, cara. A história real do Mike e da Claire torna tudo isso ainda mais poderoso, porque eles se encontram depois de muitas perdas, dor, de aprenderem que a vida dificilmente segue o roteiro que a gente pensa, né. Uma citação do filme, inclusive é impressionante de verdade, no AA, o Mike escuta uma mulher falando e ela cita que os jovens são sortudos. E não por pá motivos lá que ela fala, mas porque eles ainda não sabem que a maioria das coisas que eles vão fazer na vida vai dar errado. Cara, isso é pesado demais, mas o Mike e a Claire, eles seguem e talvez seja por isso que a relação deles tá tão certa, parece tão verdadeira, porque nasce da experiência da vulnerabilidade, não da perfeição. E no fim, eu acho que o Songs in Blue nem é um filme sobre música, tá? Vamos ser honestos, a música é plano de fundo, eu já falei isso antes. É um acessório ali para narrar uma história de amor, né, de virada, essa dedicação a um sonho. E eu não tô tirando o mérito da música, pelo contrário, até porque se o sonho fosse outro, talvez o filme fosse chato, tá? Seria um drama chatinho. A música embeleza o drama deles. É uma perfeita para deitar o tal poder transformador da presença humana que eu li numa matéria outro dia no G1. A capacidade que uma pessoa tem de desenvolver para outra a vontade de existir através do exemplo, do carinho e só estando do lado dela. Talvez a grande catarse aconteça quando alguém senta do nosso lado, sem pressa de ir embora, e permanece ali tempo suficiente dedilhando a vida junto com a gente, para que nós nos reencontremos, nem que seja vivendo sonhos diferentes, nesse caso são sonhos que andam juntos. E Songs in Blue tem os seus momentos bregas, tá? Roupas e cabelos demodês, horríveis, uma narrativa que te impacta e te joga no chão de repente sem nenhuma suavidade, mas que recomeçam num crescendo gostoso de assistir, de torcer pela volta por cima deles, mais até do que a gente começa no início do filme, né? Torcendo para que eles deem certo, cantando Neil Diamond, no cafundó dos Estados Unidos. E a vida real deles foi ainda mais impressionante e triste do que qualquer roteiro. O Mike sofreu um infarto. A Claire perdeu uma perna em um grave acidente de carro. Ainda assim, ela voltou aos palcos poucos meses depois, transformando a própria cicatriz em parte da sua história e motivação. E o Mike, cara, o relâmpago, cumpriu o seu dever nessa experiência na Terra, assim como o irlandês Glenn Hansard, né? Mas ambos vão continuar esperando muita gente onde quer que eles estejam. Mesmo que a ideia deles nunca tenha sido revolucionar a vida de ninguém, cara. Que descansa em paz. E muito obrigado. E você em casa, faça como a Claire. Não tenha medo de viver. Vai pra dentro, meu irmão. Vai lá. Vai pra luta.